Então existe formosura física e formosura da alma. E uma alma formosa é algo encantador. Encantador. Alguém que seja fraterno. Uma pessoa que tem empatia, que tem simplicidade. Que é capaz de perdoar, que é capaz de relevar os defeitos, é de fato uma alma formosa. Uma alma formosa. Uma alma em que o Evangelho deixou de ser um livro, e passou a ser um roteiro. Um roteiro. A coisa mais bonita que eu considero hoje, a experiência mais bonita com relação ao Evangelho, depois de ler o Evangelho em grego, de ler em inglês, em português, em tudo quanto é língua, em manuscrito, em tudo, a coisa que mais emociona, me emociona hoje, é ler o Evangelho em alguém. Quando você encontra alguém e a presença daquela pessoa é como se estivesse lendo uma página do Evangelho. É como não? É ler uma página do Evangelho. Porque, como dizia o Honório, o Evangelho sai de fora e passa a viver dentro. Eu tenho certeza que esse é o desejo dos amigos espirituais que dirigem essa casa quando uma criança é colocada sob a responsabilidade deles. O maior desejo deles é que essas crianças que estão lá, inclusive meu filho, consigam expressar o Evangelho na alma delas. Consigam expressar uma espécie de formosura espiritual que só as almas evangelizadas têm. Eu disse evangelizadas, eu não disse cristianizadas ou cristãs. Isso é outra história. Você pode ter um budista evangelizado, pode ter um muçulmano, porque o Evangelho é de Deus. O Evangelho é código moral divino, não de nenhuma religião. E esse é o desejo dos amigos espirituais aqui. A pergunta e o convite é: esse é o nosso desejo para os nossos filhos? Se esse é o nosso desejo para os nossos filhos, o que nós temos feito de concreto para que esse processo se efetive? Qual tem sido o nosso papel em transmitir formosura da alma para os nossos filhos? Transmitir formosura da alma. Não dizer para ele: olha, isso é certo, isso é errado. Não. Meu filho, uma pessoa de bem, evangelizada, não faria isso. Esse é o desafio e essa é a proposta. Lembrando também que nós estamos compartilhando. Deus não vai entregar para o Haroldo Dutra Dias a tarefa de formar um anjo, porque eu não tenho recursos para isso. De modo que nós recebemos os Espíritos que precisam das lições que nós já temos condições de transmitir. Não há pai, não há mãe melhor para o seu filho do que você.
Porque esse processo de compartilhar valores do Evangelho não é uma palestra. Não é sentar aqui e fazer uma palestra para o filho. É um processo de magnetizar a alma. E se você não tem ligação com esse espírito, não adianta eu trazer um espírito de outro planeta aqui e colocar, porque você não tem ligação com ele. Por isso que nós recebemos almas ligadas a nós. Porque sobre elas nós temos influência, nós temos acesso. Você tem aquela pulseirinha que te dá acesso. Porque isso foi construído através dos séculos. E aí nós terminamos com a lição de Clarencio. Somos transformadores da divindade. Deus é um sol infinito, mas nós podemos refletir, nem que seja um pouquinho, da luz divina. E hoje eu tenho plena convicção, estava conversando isso com o Fredinho, que luz é luz. Não importa se é a luz de uma vela, né? Luz é luz. Não tem que ficar acanhado se a luz é numa velinha. Já é luz. Já é luz. Muito obrigado pela paciência de todos e muito obrigado por compartilharem conosco essa oportunidade de estudar a obra de André Luiz, porque nós não fizemos outra coisa aqui a não ser conversarmos sobre coisas que estão entre a terra e o céu. Muito obrigado.